unção, né? A paixão que Ele consegue transmitir para nós, né? Nos obrigando a viver o estilo de vida. Nós temos aprendido que não adianta você ter a mesma unção do seu líder. Diga para o seu irmão, não adianta ter a mesma unção do seu líder. Não adianta ter a mesma unção na sua vida. Você precisa ter também o Espírito dele. Foi isso que Eliseu pediu para Elias. Eliseu não pediu a unção dobrada. Ele pediu um Espírito dobrado. Porque dentro do Espírito eu consigo reproduzir fielmente aquilo que o meu líder é. Então eu posso pregar igual ao meu líder, posso ensinar igual ao meu líder, mas se eu não tiver o mesmo Espírito do meu líder, por exemplo, eu não vou amar como o meu líder ama. Eu não vou dar a minha vida como o meu líder dá. Então quando eu tenho o mesmo Espírito, a essência, o Espírito que eu quero dizer, eu estou me referindo à essência. Se eu não tiver a mesma essência, não vai adiantar de nada. Sempre que nós vimos a um lugar, acontecem três coisas. Ou a igreja percebe que está no caminho certo, ou a igreja percebe que a gente está aquém, a gente que eu falo, nós que viemos ministrar, ou a igreja percebe que está no caminho totalmente errado. Nós temos visto muitos homens de Deus no Brasil e pelo mundo falando coisas concernentes ao reino, e cada vez que eu canto algo do tipo que vocês acabaram de cantar, eu entendo que, falando do reino, né? Venho entender, eu entendo que a atmosfera da minha cidade é transformada. A atmosfera da minha casa é transformada. Ah, Deus, Senhor. O que é a atmosfera? A atmosfera é tudo aquilo que nos cerca. A atmosfera é aquilo que nos influencia. Por exemplo, eu sou carioca, graças a Deus. Tem um carioca ali. Além da minha esposa, tem um carioca aqui. Nenhum, graças a Deus. Diz que se juntar 4 cariocas já é formação de quadrilha. É perigoso. Mas eu moro no Espírito Santo. Moro em Conceição da Barra. Quem alguns já foram lá? Tenho certeza que o pastor Adão, que tem me abençoado muito, me levou hoje numa chácara. Hoje eu pude sentir Deus ali, cara. Sabe? Tem aquele lugar que você sente Deus de cara. Você olha para o pessoal e fala, Deus, você é demais, então um lugar desse para mim. Eu te amo. E eu tenho certeza que o pastor Adão vai levar uma turma lá no nosso congresso Fire, em setembro, em Conceição da Barra. Mas quando eu for para um lugar, eu tenho que me adequar ao clima, aos costumes daquele lugar. Um exemplo bem básico. Lá no Rio de Janeiro, o Cássio fez uma observação muito forte. Ele falou, poxa, você mudou bastante o seu estilo culinário quando você foi para a Conceição da Barra, que lá no Rio de Janeiro tinha um tipo de comida diferente, né? Tipo de vida diferente. No Espírito Santo, você já come uma coisa mais. Mas por quê? Porque eu preciso me adequar ao lugar onde eu vou morar, ou ao lugar onde eu vou passar as férias. Eu não posso querer chegar em Tóquio e procurar feijoada no restaurante japonês. Eu tenho que me adequar àquilo que me serve, é o que eles têm para me servir. Mas em se tratando do reino de Deus é diferente. Eu não tenho que me adequar ao mundo. O mundo que tem que se preparar para a chegada de um novo reino. Glória a Deus. Sou eu que trago esse reino. A gente precisa parar com esse negócio de orar a Deus para que Deus venha e faça algo. Não, Ele já disse, o reino de Deus não está lá e nem cá. O reino de Deus está em vós. Glória a E Deus. toda vez que vocês chegarem num lugar, proclamem, é chegado o reino
de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Então, por exemplo, esse lugar aqui não é o reino de Deus, porque foram construídas paredes, feito um altar muito lindo. Esse lugar é o reino de Deus, porque aqui estão os embaixadores de Deus. Aleluia, Senhor. Então, onde a sua célula acontece, é uma filial da embaixada do reino. Aleluia. Vou falar de novo. Onde a sua célula acontece, é uma filial da embaixada do reino. Glória a Deus. Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, é uma preparação para o que ele vai falar em agosto. Quando ele vier. Amém, Deus. Em agosto aqui. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 15. João capítulo 15, versículo 1, 2, 3, até o 15. Como nós somos um lugar onde só tem líderes, pais de multidão, Aleluia. mães de multidão, Aleluia, Deus. multidões, né? Multidões. Eu vou pedir para cada irmão ler, até a gente chegar ao 15. Vocês podem fazer isso? Quem vai ser o primeiro trovão aí que vai bradar? Permanecer em mim e eu permanecerei em
entender quem nós somos. Quem nós somos. Quando meu pai me ensinou essa palavra em posição na barra, ele trouxe um novo tempo. Deus trouxe um novo tempo para a nossa igreja. E nós passamos a ser muito mal vistos pelas pessoas das demais igrejas, só porque nós passamos a entender quem nós somos. Talvez essa palavra traga um choque para você também. E é isso que nós queremos. É isso que a gente quer, que provoca esse choque. Em João 15, o Senhor Jesus usa uma incrível metáfora, comparando-se a si mesmo a uma videira. Existe um paralelo entre a videira e a igreja que precisa estabelecer. Está precisando de uma hemodiálise, vem aí, mas eu preciso de um sangue. Oh, esse sangue está correndo bem nas veias, viu? Vamos entender como a igreja funciona? Cadê o coração? Coração. O que o coração faz? Ele vai dizer, ama. Não tem nada a ver. O que o coração faz? Bombeia o sangue. Bombeia o quê? Sangue. Sangue. Levando vem cá sangue. Vem cá sangue. O coração está bombeando você. Por onde esse sangue vai ser filtrado? Onde esse sangue vai ser filtrado, gente? Nos rins. Depois de filtrar, ele passa por os demais órgãos, mas um dos órgãos principais que ele precisa passar é o pulmão, para que haja oxigênio para as demais partes do corpo. Vamos fazer o seguinte: rins, pare de funcionar agora. O corpo está bem encrencado, não está? Voltem, vocês voltaram a funcionar agora. Pulmão tem uma parada respiratória. Quê? Esse lembrar. Pode crer. Peraí, mas agora tem que acabar de filmar, né? O teatro. Eu quase fiz uma parada agora. Quase comecei. Imagina a entrega que vai estar lá no cérebro. Porque o cérebro precisa de constante oxigênio.